meus amores, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre as coisas mais importantes ali do processo depois de você fazer a entrevista com a agência, que é a entrevista com a Disney, com os recrutadores da Disney. Vou falar também sobre o teste Marlins, o visto e a parte de exame médico. E esse vídeo já vai sair quando eu tiver embarcado, então, gente, já me segue para ver como tá sendo essa jornada lá no Instagram. Eu tô postando em tempo real nos stories tudo o que tá acontecendo. E aqui no YouTube eu vou atualizando vocês semanalmente. Vamos ver aí como é que vai ser essa jornada, mas sempre vai ter vídeo fresquinho aqui pra vocês. Então, sem enrolação, se vocês não assistiram o último vídeo, que eu explico os primeiros processos, volta lá primeiro, depois vem pra esse daqui. A primeira coisa que eu falo pra vocês, então, é sobre o teste Marlins. Eu tô com uma colinha aqui, então eu vou lendo pra vocês algumas informações importantes. Esse teste em específico é um teste de proficiência de inglês, e ele vai testar sua audição, o tempo, números, gramática, vocabulário e até mesmo a escrita. E o score, que é aquela nota para vocês poderem passar na entrevista, é de 80%. E dependendo das áreas, é de 70%. Então, vocês vão fazer um teste que eles têm vários tipos de exercícios diferentes, testando todas essas habilidades, e o mínimo que você tem que tirar é 80%. Esse teste, ele é gratuito, só que você recebe o link da agência, e esse link, ele tem um tempo para expirar. Então, assim que vocês receberem, vocês precisam fazer esse teste. O teste não é tão difícil, mas o ideal é você testar primeiro a plataforma. Dá para você fazer os testes ali online, mas também tem vários vídeos no YouTube, é só você jogar teste de proficiência em inglês Marlins, que você também vai ver como que funciona. Uma outra coisa sobre esse teste é que lá nas instruções vai explicar que dependendo do exercício você vai poder escutar aquele áudio 2 ou 3 vezes. Então, para tudo que você está fazendo para fazer esse teste, silêncio, preste atenção, o sotaque é bem forte, dependendo da situação ali que eles vão colocar para você. Então, você precisa prestar muita atenção no que está sendo dito para você passar nesse teste. Você precisa fazer ele no computador, no tablet, não pode fazer no celular, precisa estar com a internet boa, e se você não passar, você só vai conseguir receber o código novamente daqui 6 meses. Então se dedica bastante para essa fase que você vai precisar. A tão temida entrevista com o recrutador da Disney. Gente, eu tava muito nervosa para essa entrevista, todo mundo fala, né, que fica muito tenso, mas naquele bate-papo com a agência, eles explicam tudo como vai ser e mandam também um documento sobre a sua área. Nesse documento vai falar tudo o que você precisa saber para a entrevista. A minha, em específico, não caiu tanta coisa técnica, foi mais um bate-papo. A entrevistadora, ela me deixou super à vontade e eu consegui falar tudo que eu precisava. Essa entrevista é agendada pelo recrutador da Disney, ela é 100% online e eu vou falar mais ou menos o que caiu na minha entrevista, mas lembrando, essa foi a minha experiência, a sua pode ser um pouquinho diferente. Na minha entrevista, a primeira pergunta que ela me fez foi o porquê que eu quero trabalhar na Disney. O porquê que a Disney seria importante para o meu currículo. Eu expliquei que a Disney é a empresa que eu adoro desde criança, e na parte adulta, né, eu gosto muito também pelo fato de ser uma empresa que ela é referência mundial em atendimento, que é o meu setor, e fui falando mais ali sobre o porquê que era tão importante para mim trabalhar na Disney Cruise Line. Ela depois começou a perguntar quais eram os meus objetivos dentro da empresa, o que eu estava esperando dessa experiência, me perguntou também o porquê que eu escolhi essa posição específica, e quando a gente entrou no assunto ali da área, a gente já começou a falar sobre o meu setor. Então ela perguntou como tinham sido as minhas experiências, se eu já tinha trabalhado com coisas específicas ali que eu vou precisar. Então eu vou trabalhar com limpeza, se eu já tinha feito limpeza, eu vou trabalhar com máquina de suco, se eu já tinha limpado máquina de suco, por aí vai. Ela deixa tudo muito claro sobre o que você vai fazer e para que eles estão te contratando. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Outra coisa que eu achei bem bacana, para quem foi au pair já tá um pouco acostumado com essa situação, na entrevista ela fez algumas perguntas de teste. Então ela me perguntou se caso uma criança derrubar um sorvete, o que você vai fazer? Se caso você tiver que limpar de novo uma área que seu chefe te pediu para limpar, mesmo você já tendo limpo antes, o que você faria? Então, basicamente foi isso, algumas situações que acontecem no cotidiano. Me perguntou também sobre relação de trabalho, se eu já tive problema com os meus chefes, se eu já tive problema com o cliente, como que eu fiz para resolver. Então, gente, de um modo geral, eu falei bastante sobre tudo que eu, faria, tudo que eu já fiz de experiência, mas eu, sinceramente, me senti muito à vontade.
Como eu disse pra vocês, eu não achei um bicho de 7 cabeças. Obviamente que eu fiquei muito nervosa, mas deu tudo certo. A parte da documentação, cada fase vai te pedir um documento. Nessa fase, por exemplo, te pedem antecedentes criminais. Se você morou fora, pede os antecedentes criminais de lá. Nesse momento, vai começar a parte dos exames médicos. Eu diria que é a fase que mais demora, porque você precisa tomar algumas vacinas, você precisa separar alguns documentos, então é uma fase que é um pouquinho mais chatinha. Eu fui aprovada na entrevista da Disney mais ou menos ali no final do mês 7. E a partir daí, nessa parte da documentação, pediram vários tipos de documento. E uma curiosidade é que até a semana que eu fui fazer a parte dos exames médicos, tem até um Reels lá no meu Instagram se vocês quiserem ver como foi, a Disney pedia para que os tripulantes pagassem e depois eles reembolsavam, igual é feito com o visto. Mas na semana que eu fui fazer, eles passaram a pagar diretamente para a empresa que presta serviços médicos para a Disney. Então eu fui até São Paulo, colhi a primeira urina do dia, fiz exame de sangue, fiz exame de ouvido, vista, preenchi vários documentos junto com os médicos e depois foi a fase de vacinação. A febre amarela eu já tinha, mas eu tomei a tríplice viral, tomei a vacina da gripe. Então isso vai ser uma coisa que eles vão exigindo aos poucos e você vai fazendo dentro desse processo. Diria que a outra parte mais temida depois dessa parte da entrevista com a Disney seria o visto. Eu tenho um grande problema com o visto americano no sentido de que eu fui reprovada 2 vezes quando eu tentei fazer o F1, que é o visto de estudante para os Estados Unidos. Então, digamos que é um ambiente que eu fico um pouco receosa, né? Eu fico um pouco nervosa. E nessa entrevista não foi diferente, eu fiquei bem nervosa também, por mais que eu tava com a carta da empresa, mas eu acho que ali a emoção do momento e a ansiedade acaba te deixando um pouquinho mais nervoso. Nesse processo, então, você vai aguardar uma carta chamada COI. Essa carta é a carta de referência da empresa. Ela que vai ali fazer o pedido, né, para o consulado de que você vai ser um tripulante, então que eles precisam de você para poder trabalhar. Nesse caso, você faz o pagamento do visto e eles reembolsam depois quando você estiver no navio. O visto é chamado de C1D1. Esse visto ele é de tripulante. Eu preenchi a DS sozinha, mas tem muita gente que paga para outras pessoas preencher. Eu não achei difícil, né? Eu consegui fazer sozinha, com a ajuda do pessoal do grupo que tem de tripulantes, mas você vê o que fica mais à vontade para você. Fui na entrevista do visto, comecei a conversar ali com o entrevistador, tava tudo tranquilo, até que ele começou a falar inglês comigo. E, gente, eu sei falar inglês, mas eu não sei o que acontece. Na hora, quando você tá nervosa, acaba que embaralha tudo a sua cabeça. Eu basicamente levei o meu passaporte e a carta referência, porque o resto eu já tinha mandado tudo ali nessa DS, que é esse formulário que você preenche antes de aplicar pro visto. Eu levei todos os outros documentos, mas assim que eu cheguei, a moça pediu só o passaporte, colocou a carta dentro e falou que era pra eu levar assim pra ele. Chegando na cabine, ele perguntou qual era a minha intenção, né, porque eu queria ir pros Estados Unidos. Eu falei que era para eu ser tripulante e ele começou a mexer lá no computadorzinho dele, perguntou para mim se era a primeira vez que eu tava indo, e aí ele olhou no sistema e falou assim: "Ah, você já foi au pair?" Aí eu falei: "Já." E foi nesse momento que ele já começou: "Do you like it?" Aí eu: "Ai, meu Deus, eu esqueci como fala inglês." Mas também não foi nada demais, não foi nada de bicho de 7 cabeças. Ele perguntou a posição que eu vou trabalhar no navio, perguntou qual seria o navio, se eu já tinha mais ou menos uma data prevista, e depois já pediu para eu assinar, falou que eu passei. Tá, Camila, mas quando que eu vou embarcar? 45 dias antes do seu embarque, a Disney vai mandar a sua data de embarque. Eu recebi a minha meados ali do mês 10, eu tava super animada. Eu tinha certeza que eu iria só no ano que vem, mas, né, Deus sabe das coisas, aconteceu de eu ir antes. E, na verdade, eles queriam que eu fosse no mês 11. Só que eu falei que eu não poderia, porque eu tinha o casamento da minha melhor amiga. E acabei adiando pro mês 12. Então, hoje em específico que eu tô gravando pra vocês, eu estou indo embarcar. Eu tô indo lá pra Guarulhos e vou mostrar tudo pra vocês também. Estou vlogando todo esse dia e provavelmente vai sair primeiro o vídeo da mala e depois vai sair o vídeo do embarque. Gente, se vocês estão gostando, deixa aqui pra mim nos comentários. Comenta com seus amigos que tem uma amiga doida aí que tá indo pra Disney Cruzeiros. E não esquece de me seguir também lá no Instagram, que eu tô postando em tempo real tudo pra vocês. É isso, gente. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!